Olá, queridos, bem-vindos de volta ao canal Pastora Cíntia Horn, aqui você é muito bem-vindo. Nós temos aí bastante coisa para você ver no canal. Nós temos algumas séries, tem a série das parábolas, tem aquela série exegética que eu fiz da aula um, aula 2, em cima de uma carta paulina, mas começando lá do comecinho, Antigo, Testamento, Novo Testamento, gêneros textuais. Tem tudo aí colocado direitinho nas playlists do canal. Estamos nessa série das bem-aventuranças agora. Já fizemos uma série também de parábolas, você pode acompanhar, tem bastante material aí para você estudar, para você ver, para você ouvir, para você compartilhar. E se você ainda não é assinante aqui do canal, por gentileza, faça hoje isso, clica aí e assina o nosso canal, se inscreva. Hoje eu quero falar sobre a bem-aventurança que está lá em Mateus, no verso 5. Deixa eu aqui compartilhar a minha tela. Pronto. Mateus 5:5. As outras bem-aventuranças, estamos nos baseando no livro do evangelista Mateus, nós temos já gravadas aí. E hoje nós vamos estar falando dessa bem-aventurança que está no verso 5, que é bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Essa é a Almeida Revista Atualizada, e aqui na nossa língua grega, na língua grega, do grego koiné. Então, nós temos aqui a palavra praiês, que é para uso aqui, para a gente ver o significado dela. E essa palavra enorme aqui, que é o nosso cleronomel, tá aqui, herdarão. Eu elenquei apenas essas duas palavras por conta de ser aulas pequenas também, e por ser também mais fácil da gente elencar uma, duas palavras para a gente ter o seu significado, uma vez que já lá na primeira aula já falamos do Macário e falamos do que significa os bem-aventurados, tá lá na primeira bem-aventurança, você pode pegar aí na playlist. E aí nós vamos então dissecar essas duas palavrinhas que nós temos nesse versículo. Quando Jesus fala bem-aventurados mansos, ele tem uma promessa: herdarão a terra. E essas palavras são bem interessantes quando a gente estuda elas, porque a gente acha também no Antigo Testamento. Aqueles que muitos são às vezes críticos, mas nem tão estudiosos assim, me permitam dizer, dizem que o Antigo Testamento não deve ser lido. Bom, Jesus, Paulo, eles liam. E o Antigo Testamento diz lá no Salmo 37:11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, o Salmo 37:11 é algo que Jesus conhecia, e quando ele está falando do Sermão no Monte, ele está falando desses mansos que herdarão a terra. Essa palavra pode ser calmo, dócil, gentil, moderado, contido, brando. Há quem faça, e nós vamos ver na outra tela, quem faça uma ligação ali muito pertinho de humilde. Mas a palavra é essa: calmo, dócil, gentil, moderado, contido, brando, manso. E essa palavra receber como herança ou herdar é exatamente essa. Quando fala herdarão, eles vão receber como herança mesmo. Não podemos esquecer da promessa de Jesus de novos céus e nova terra. Aí a gente volta no versículo e vê: bem-aventurados mansos que herdarão a terra. Aí você faz logo um link escatológico com essa herança. Então vamos lá. Quando a gente fala desse verbete, eu fui lá no Strong. O Strong é bastante antigo e bastante
vamos dizer assim, muito usado assim por muitos estudiosos quando querem ver um verbete, uma palavra ou querem ter uma outra interpretação. Strong é uma boa referência cotejando com outros materiais modernos, obviamente. Mas na visão de Strong, esse verbete transmite uma atitude de coração marcada por uma mansidão interior que se manifesta com uma força humilde. Daí ele faz esse link com humilde, sob o controle de Deus. Não se trata de fraqueza, isso é importante, porque muita gente fala sobre mansidão, sobre a pessoa ser dócil como uma fragilidade, como uma coisa que é ruim, e não é, não se trata de uma fraqueza, nem de uma timidez ou falta de convicção. Pelo contrário, é a graciosa, segundo Strong, recusa em promover a própria causa pela força, confiando que o Senhor vindicará e exaltará no tempo dele. Difícil, né? É complicado às vezes a gente ter essa visão do manso, do humilde aqui, mas essa é tão importante essa reflexão aqui do final que eu resolvi colocar ela exatamente como ela estava, só traduzida. A mansidão, portanto, une a humildade na autoavaliação com a resoluta dependência da soberania divina. É outro problema que nós temos hoje em dia. Ninguém quer ser dependente de nada nem ninguém, pois não é, obviamente, e eu concordo, não é confortável, não é. Mas essa mansidão e essa força humilde sob o controle de Deus, que Strong fala aqui, ele fala que o Senhor, confiando no Senhor, ele vindicará e exaltará no tempo dele. Então, a mansidão une a humildade nessa autoavaliação. E você fica manso, fica humilde, fica dócil, fica dessa maneira, esperando que Deus vá então ter em várias ocasiões, nós podemos dizer várias ocasiões, mas poderíamos dar aqui milhões de exemplos, mas Deus vai realmente nos fazer ter essa humildade, essa mansidão. Em Deus isso é possível, obviamente, sem Ele eu já acho bastante complicado. Tem pessoas que têm uma personalidade um pouco mais fácil de lidar, são pessoas mais maleáveis, mais flexíveis, mas isso não quer dizer também que a pessoa seja ou não seja humilde, dependa ou não dependa de Deus. Quando Jesus está proferindo esse discurso, ele está falando o quê? Das bem-aventuranças, aqueles que são felizes, aqueles que são realmente é uma visão realmente escatológica às vezes, mas é uma visão para já também. Bem-aventurados mansos. Essa atitude de mansos é aqui, agora e sempre. E herdarão é uma atitude futura. Então, existe essa conotação. Mas, ao mesmo tempo, essa mansidão, ela tem que ser procurada aqui, nesse momento que estamos vivendo. 1 Pedro 3,4 é um versículo que eu destaquei aqui, que vem corroborar com essa atitude. Seja, porém, o homem interior do coração. Vai ao encontro exatamente do que Strong fala da atitude de coração. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, esse espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Então, nós temos tudo aqui nesse versículo para nos tornarmos pessoas mansas, tranquilas, dóceis, não fracos, não tímidos, não sem convicção, não, mas crendo que a nossa causa, o Senhor está à frente dela.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você compartilhe aí no seu WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, faça aí a propaganda do nosso canal e nós estamos crescendo, graças a Deus, e eu agradeço muito a sua audiência, a sua inscrição aqui. Então, até a próxima aula ou vídeo, querendo Deus.